Oi, gente, eu sou a Letícia Arruda e hoje eu estou sem a Laís para fazer o Fala, galera! E aí ficou esse começo um pouco diferente. Mas a Laís não estava muito bem para gravar hoje. Temos uma convidada, então eu vou fazer aqui as vezes do podcast duplo. Estou falando com a câmera, geralmente eu falo com a Laís. Laís, ó, eu espero que você fique bem para a próxima semana, porque eu não gosto de gravar só com a câmera, eu prefiro gravar com você. Mas eu vou jogar aqui para nossa convidada e ainda bem que ela tá aqui, porque o tema é todo dela, gente. Eu só tô aqui para escutar, isso é maravilhoso, vou ouvir junto com vocês. Renata, seja bem-vinda, que bom que você tá aqui com a gente de novo. A gente tinha uma proposta da última vez que você esteve, da gente rodar uma série, certo? Então isso. Hoje você traz aí o novo tema. Obrigada. O microfone é todo seu. Uma alegria estar aqui. Laís fez falta, tá fazendo falta, mas vamos lá. Eu vou fazer o stories depois para mostrar como ficou a nossa configuração. Câmera e a gente, tipo, de ladinho, assim. E aí? É isso aí. Mas realmente a gente tinha feito um esquema, né, de falar de todos esses estágios, desde a preparação para engravidar. E hoje nós vamos falar sobre isso, né, Letícia? Isso, gosto. Vamos lá. Então, esse momento da preparação para engravidar, que era tido como algo assim, um plus a mais, na verdade hoje a gente tem considerado como uma extensão daquele período de ouro da vida da criança, que era 1.000 dias. Hoje a gente considera o período ideal 1.100 dias como período de ouro, considerando esse tempo antes da concepção. Entendi, certo. E isso porque nós temos uma parte de programação metabólica que traz esse reflexo da pré-concepção. Então, na verdade, alguns estudos falam que até 5 anos antes, o nosso padrão de vida, estilo de vida, alimentação impacta nesse sentido. Muito tempo. Mas, essencialmente, 1 ano e fundamentalmente 3 meses é o período, sim, chave para esse cuidado. Tanto é que quando um casal vem se preparar para engravidar, a gente precisa de no mínimo 3 meses para otimizar todos os parâmetros vinculados tanto à fertilidade da mulher, do homem, como também aspectos de programação metabólica fetal. Tá, então o casal, quando eles estão programando por vias naturais, eu nem sei se esse seria o melhor termo, ou se é alguém, uma mãe solo, ou um casal de mulheres, enfim, outras configurações, se forem para a parte de FIV ou uma inseminação, também considera 3 meses. Tudo 3 meses, tá, exatamente. Entendi. Até mesmo pessoas que vão fazer reprodução assistida? Não, independente, sim, única. Sempre é importante. A diferença é que nós vamos tratar só a mulher ou o casal. E também depende muito do estágio que esse casal chega quando se trata de reprodução assistida, né? Porque às vezes a mulher já está com os óvulos congelados, então a preparação já é diferente, já é mais só para transferência do embrião. Entendi. Então, preparar esse endométrio, preparar o ambiente para que haja uma boa implantação e aumentam, e a gente consegue aumentar muito as chances de sucesso do procedimento. É impressionante. E quando é o casal que ainda vai coletar, a gente entra com todo esse tratamento do homem, né? Potencializando todos os padrões de qualidade espermático. Então, vitalidade. Porque o que acontece? Bem, vitalidade, motilidade, quantidade. O que acontece é que quando o casal vai fazer reprodução humana, poucas vezes, tá, Letícia? Infelizmente, hoje ainda é tratada essa questão da preparação. E o que acontece? A fertilização in vitro é um procedimento de alto custo, né? E alta demanda emocional. Então, quando o casal chega nesse ponto, já está assim, bem desgastado, frustrado por não terem tido sucesso numa gestação natural e
muitas vezes vão fazer a coleta, aqueles óvulos estão de baixa qualidade. Entendi. Ou os espermatozoides estão fragmentados, então quando fecundam, dão embriões, dão óvulozinhos fecundados com baixa qualidade. E aí não podem transferir. Então vem toda aquela carga de demanda da família acreditar que essa é a última opção, mas ela vai dar certo. E na verdade essa não é a realidade. O consultório que mais chega para mim, assim, 90% são casais que dentro desse parâmetro de reprodução humana, 90% são casais que já passaram por 2, 3 ou mais filhos. Bastante, né? Exatamente. Então, um investimento emocional, financeiro, energético, bem alto. Muito grande, muito grande. E assim, dependendo do estágio da vida daquela pessoa, ela não tem muito tempo mais. Igual, agora faz uns 15 dias que eu atendi um casal aqui de São Paulo. Os dois já estão, o esposo está com 58 anos, a esposa com 43. Então a gente tem que estar muito atento ao nosso relógio biológico, porque até para reprodução assistida nós temos um time por conta da idade dos nossos óvulos, da nossa reserva ovariana, né? Então, o que a nutrição faz nesse sentido? Nem me apresentei, né? Mas você pode se apresentar agora, mas só para deixar, tem um outro episódio, gente, que a gente falou sobre... Olha a falha, gente, é a minha memória, ela tá assim, ó... Foi alimentação e nutrição na gestação? Acho que foi. Eu acho que foi. Me deu um foi branco mais, eu também. acho que foi mais amplo, né? Foi o primeiro e aí foi um pouco mais amplo. De qualquer forma, a apresentação da Renata está lá, gente. Aí eu preciso ouvir de novo e acho que todo mundo pode ouvir. Mas se apresente, faz um breve resumo aí antes de você começar a adentrar mais ao tema. É só para ficar claro, né, quem eu sou. Quem é você na fila do pão? Eu sou nutricionista especialista em fertilidade, gestação e infância. E dentro dessa parte de fertilidade, a gente abrange tanto casais que vão fazer procedimento de reprodução humana e fertilidade natural, e também casais que querem realmente só se preparar para essa concepção. Né? Então, para finalizar essa parte de reprodução humana, então muitas vezes esse padrão de qualidade está muito baixo do homem e da mulher. Então estimula através de hormônios para a coleta dos óvulos dessa mulher, e chega lá, vai coletar, poucos têm bom padrão de qualidade, poucos evoluem para um padrão que podem ser transferidos depois de fecundados. Então, quando nós pensamos que existe possibilidade de você entrar com alto padrão de qualidade já e aumentar muito as chances, isso é muito importante. Isso chega a ser questão de respeito com aquela situação que aquele casal está vivendo, né? Mas dentro da fertilidade natural, a gente também pensa muito nesse padrão de qualidade do espermatozoide e dos óvulos da mulher. Então, a nossa, né, nós até falamos no outro podcast, nossa realidade... Eu lembro do plástico. Essa parte ficou assim, o plástico... né? Letícia, essa é a maior verdade que fica na cabeça dos pacientes, porque a gente passa a ficar atento e fica até assustado com o tanto que o plástico está na nossa vida, assim, né? O tempo todo. O tempo todo. E é uma atenção importante, na verdade, para todos nós, independente da etapa da vida, né? Mas quando a gente fala de preparação para engravidar, essa parte de contaminante ambiental é extremamente relatada. É assustador. Para você ter uma ideia, né, se em outra ocasião, eu até gosto de mostrar essa imagem, Letícia, lendo um artigo, mostra que diminui a taxa de apoptose espermática, a contaminação por bisfenol A, né, que é um composto que está presente no plástico. E na mulher, diminui reserva ovariana. Então, assim, é muito sério o impacto que isso traz, né? Mas não só isso. Os produtos cosméticos, né? Então, a gente faz tantos procedimentos, né? Então, isso tem um impacto importante. Então, eu sempre falo para a mulher, comece a estar atento aos produtos que você usa.
né? A gente não tem que ler hoje só a lista de ingredientes nos produtos, mas sim a composição de tudo que a gente usa, né? Então dá uma olhada no shampoo, no condicionador, no desodorante, né? Se tiver derivados de parabenos, é muito importante a gente trocar, né? Tem até páginas no Instagram, por exemplo, que acho que chama tipo Desrotulando, se eu não me engano, gente, não é um publi, Isso tá? mesmo. Mas que mostra um pouquinho, né? Dá uma traduzida pra gente, né? Porque a gente pega o rótulo e não entende o que tem ali. Tem um monte de palavra difícil. Eu lembro que da comida tem uma máxima: se você não entende, desconfie. Mas para cosméticos em geral, isso fica ainda mais difícil da gente conseguir entender o que tem lá. Por exemplo, parabeno, que você falou. Isso. Ah, tem qualquer coisa com parabeno, já troca o produto. Isso, exatamente. Então, os parabenos são usados para que o produto não mofe, né? Para que o shampoo, para o condicionador, enfim. Então, vai sempre vir escrito assim: metilparabeno, propilparabeno, isopropilparabeno. Sim. Sempre vai vir escrito assim. Então, dá uma lida, tá? Isso não é uma moda, isso é uma realidade do impacto. Por quê? É importante entender o porquê. Porque tudo, na verdade, tem um fundamento, né? Senão ficam informações muito soltas. Os parabenos, eles são disruptores endócrinos, eles desregulam o funcionamento do sistema endócrino, afetando a ação dos hormônios. Então, por isso que traz alguns efeitos em cascata, né? Igual o bisfenol A entra no receptor, onde entraria o T3, o T4 e bloqueia aquela via metabólica, entende? Entendi. Então, isso, ele traz respostas, né, fisiológicas para o nosso corpo. E as nossas células reprodutivas são muito sensíveis a essas partes de contaminação, né? Então, assim, tentando... A gente não vai ter a celulinha, seria muito legal, né, pra mostrar. Mas tentando traduzir, a gente tem as células, receptores que geralmente ficam na membrana. E aí, o que eles recebem, que deveriam ser hormônios, comunicadores nossos internos, o que acontece é que o parabeno chega, o bisfenol chega, eles se acoplam nesses receptores e desregulam tudo que a gente tem de mensagem para essa função celular. Isso, ele bloqueia ou ele faz com que ela trabalhe de maneira subótima. Exatamente. Ela fica confusa, porque ali naquele receptor, o que tem lá é uma outra coisa que não era para estar lá. Sim, então imagine que o seu corpo produz hormônios e eles simplesmente eles são usados parcialmente, entende? E entra uma substância química no lugar. Então, é um ponto muito importante. Dioxinas, né, fitalatos, agrotóxicos, dessa parte de contaminação ambiental dentro da preparação para engravidar, são os mais relatados, tá? Então, o que é importante o casal perceber? Qual é a profissão desse casal? Né? E a que ele está exposto, né? Então, recentemente atendi um casal que trabalha com cultivo de soja. Certo. Eles têm uma fazenda de soja, então muita exposição a agrotóxicos. Esse casal, por sinal, já fizeram 6 fertilizações. Nossa, Renata, bastante. É uma realidade, Letícia, muito lamentável. E, infelizmente, hoje, muitas pessoas chegam, assim, a maior parte chega por conta própria, porque estão cansados de tentar e querem, e veem muitas vezes na nutrição a última alternativa que eles têm. E não é pra ser, né? A Não nutrição, ela acho que isso a gente comentou no último episódio, ela faz parte da prevenção quaternária de saúde. Quando a gente está construindo saúde e não medicando problemas. Exatamente. A gente previne. Então, a nutrição, ela entra no escopo das profissões, bem como a parte de exercício físico e outras, em que a gente cuida antes de virar um problema. Então, a nutrição não deveria ser a última etapa, né? Exatamente. A nutrição é a base, não é o topo. Não é a última coisa. Não é a última coisa que você vai buscar. Acaba ficando invertido. Você vai para a tecnologia, para o investimento mais alto... E aí, por último, você chega na nutrição. Essa pirâmide está invertida. Não é para ser assim. Não é para ser assim. Até porque como que nós podemos ignorar o nosso funcionamento metabólico? Né?
não se trata apenas de porque a minha profissão não é porque nosso corpo funciona à base das nossas células. E as células se alimentam de nutrientes, simples assim, inclusive as células reprodutivas. Sim. Né? Então, por que a gente precisa desse período? Para a gente otimizar, subir os parâmetros, por exemplo, de vitamina D, que é muito importante para a fertilidade, né? Para a suplementação com ômega 3, que é um poderoso antioxidante. Mas aí a gente entra com suplementação mesmo ou tem outras vias sem ser com cápsulas? Depende do histórico daquela família. Tá. Né? Depende do histórico. Então, assim, o óvulo que nós estamos liberando hoje, ele começou a amadurecer 3 meses atrás. Então, quando eu falo de 3 meses, não é só suplementação, mas também esse processo fisiológico de amadurecimento até chegar ao ponto que ele está pronto para ser liberado e fecundado. Mas dentro dessa proposta de, Renata, tem que ter cápsula? Depende. Bem, depende do histórico do casal, do tempo que estão em tentativas, se tem doenças associadas, né? Então, por exemplo, muitas mulheres com síndrome do ovário policístico têm mais dificuldade de engravidar e a gente precisa entrar com alguns pontos específicos, principalmente quando ela já vem com tentativas de suplementação ou de gestação sem sucesso. Tá. Né? Muitas mulheres também com endometriose têm maior dificuldade de engravidar. Ambos esses casos, tanto a endometriose quanto a síndrome do ovário policístico, antes da suplementação, o que potencializa a fertilidade dessas mulheres são as mudanças na alimentação. Isso... a síndrome do ovário policístico, ela tá bem ligada à questão da resistência à insulina, né? Também, então, ela não é isolada, é algo que tem um overdiagnóstico, acho que, na verdade, essa palavra ela não é bem traduzida, né? O overdiagnosis, se eu não me engano. Mas quando a gente tem um monte de gente fala, não, eu tenho a síndrome e tal, e na verdade não é um diagnóstico fechado adequadamente. Essas mulheres que buscam, de fato, quando tem uma resistência periférica à insulina, a gente já tem que pensar imediatamente a questão de estilo de vida, alimentação e exercício físico. Sim, exatamente. E se eu não me engano, gente, me corrija se eu estiver errada, mas a gente tem 70% disso é alimentação, né? Sim, É bem alto. É bem alto. O que acontece? A SOP, muitas vezes, o diagnóstico dela fica um pouco confuso para algumas mulheres, né? Sim. Mas o principal critério usado para o diagnóstico da SOP é o critério de Roterdã. Ele toma por base que um tripé. A mulher tem que ter, no mínimo, de 3 principais sintomas, no mínimo 2 dele, para fechar o diagnóstico de SOP. Então, por exemplo, pode ter mulheres que têm síndrome do ovário policístico e não têm cistos no ovário. Sim. Né? Então, ter ou não cistos é só um dos tripés. E o ter cisto não fecha o diagnóstico. Isso é uma coisa Também. importante, porque senão a pessoa fala, não, eu fiz um ultrassom e tinha o cisto, então eu tenho SOP. Não é assim que funciona. Exatamente. Os outros pontos estão ligados além da resistência à insulina, mas também a questão de aumento de hormônios androgênicos, o que traz para a mulher muitas características vinculadas até mesmo ao homem, né? Então, crescimento de pelo pelos, facial. no facial, nos seios, nas costas, na barriga, né? A questão de ciclos anovulatórios é o outro pilar. Então, crescimento de hormônios androgênicos, cistos no ovário e ciclos anovulatórios. Geralmente são pessoas que passam bastante tempo sem menstruar, né? Ou menstruam um mês, ficam sem, menstruam 2. Isso é importante, porque a gente já tem condutas bem assertivas nesse sentido, né? Enfim, não existe suplementação que substitua uma má alimentação. Não adianta a gente suplementar sem a gente ajustar a alimentação. Não adianta tomar um monte de cápsula e comer um monte de porcaria. Não vai resolver. Muitas vitaminas, então não faz nada. Não dá nada eu ficar sem comer a salada, né? Por exemplo. Porque senão seria simples, né? Sim. Seria muito simples. Toma essas cápsulas aqui e faz o que você quiser da sua vida. É tipo, fazendo um parênteses, gente. Hoje minha filha tava no TikTok.
E aí passou lá fazendo propaganda de uma cinta, daquele negócio antigo, tipo, sabe? Ai, nem sei como chama aquilo, mas era tipo uma cinta. E aí a pessoa falava assim, não, porque daí você usa a cinta, modela o corpo e consegue emagrecer e tal. Eu falei, gente. Ela falou assim, mas isso é verdade? Eu falei, não, a cinta pode até fazer algumas coisas ali na alteração estética. Mas a gente não vai emagrecer a depender do que a gente tá usando, né? Não, come o que você quiser, faz o que você quiser. E aí toma as capsulinhas ali e tá resolvido. Tá tudo certo, não né? é tão simples assim. Não adianta a gente pôr um super nutriente ou o aquário tá sujo. Sim. É bem isso. Então a preparação é o momento oportuno para a limpeza do ambiente do homem e da mulher, né? Então já venho falar do aquário só para terminar essa parte da suplementação. Agora existem casos que é indispensável. Por exemplo, certo. Nutrientes que a gente não consegue de maneira natural, como o ômega 3, não tem como não tomar. Tá. Né? E dependendo de como esse casal chega, se essa mulher já está com a reserva ovariana muito baixa, a gente precisa de nutrientes para otimizar. Porque a base de tudo, a gente não tem como falar de preparação para engravidar sem falar da mitocôndria, que são as organelas que produzem energia. Sim. E para você ter uma noção, dentro do nosso óvulo é um dos lugares no corpo da mulher que mais tem mitocôndrias. Então, a mitocôndria ela funciona bem à base de nutrientes, principalmente de nutrientes antioxidantes, né? Vitamina C, vitamina E, coenzima Q10, N-acetilcisteína. Então, se essa mulher está com uma boa reserva, ou dependendo, né, mais nova, a gente já sabe que essa reserva nos dá um time maior. Tá. Agora, a mulher, o que é a principal realidade hoje? Acima de 36 anos, quer engravidar. Né? Então, a nossa reserva tem a nossa idade. Então, a gente precisa resguardar essa reserva ovariana e favorecer que ela amadureça da melhor maneira possível no momento da fertilidade. Então, isso nós precisamos proteger, muitas vezes sim, com suplementação. Agora, a suplementação é muito desenhada, né? Então, tem casais que nós temos o homem e a mulher com dificuldades quanto à fertilidade. Então, a abordagem é totalmente diferente. Mas existem casos que são decisivos, inclusive assim, um bálsamo para o coração dessa família quando chega o positivo, e é incrível. Essa semana mesmo eu falei no Instagram, foi chuva de neném, Letícia. Que legal. Porque assim, foi incrível, em tantos casos assim, você pegar aquele casal, chegar com um sonho, né? Sim. E você recebe, orienta, eles ficam assim com aquela expectativa, quando vem a menstruação. E aí você voltar para cuidar dela grávida, é muito incrível, né? Mas dentro desse parâmetro de limpeza do aquário, a preparação para engravidar, ela é o único momento que nos possibilita a detoxificação. Tá. Eu ia te falar isso, agora de forma bem traduzida, assim, eu sei que isso é muito subjetivo, depende do caso, mas tem alguma coisa básica, assim, a pessoa que está ouvindo para ter uma ideia de como que é esse processo. De detoxificação? Sim. Então, o que acontece? Basicamente, o nosso fígado que elimina as toxinas, né, que nós vimos até hoje. Então, vamos lá, que você está ouvindo pela primeira vez sobre o bisfenol A, sobre os parabenos, sobre, né, essa nossa exposição, e pensa, a gente é exposto à poluição, a agrotóxicos dos alimentos, a gente vive numa vida contaminada, né? E aí, só que não para aí, nosso corpo é muito inteligente, né? E consegue detoxificar. Só que, para isso, a gente precisa ter os nutrientes realmente certos. Então, basicamente, alimentos verdes, escuros, ajudam muito nessa detoxificação. Couve, brócolis, espinafre. O suco verde, né? O famoso suco verde, realmente é bom para detoxificação. Clorela, espirulina, são algas, bons, né? Que pode ser em pó ou em tipo comprimido, assim, cápsula, assim. Exatamente. A clorela é excelente para detoxificação. Que bom. E fácil, todo mundo consegue usar, né? Eu só falo com a clorela em relação assim, ó, vai com calma, porque tem gente que o intestino super solta. Então, assim, geralmente a gente tem, por exemplo, o ideal são, por exemplo, essas em comprimidos, né? O ideal para ter a dosagem são 6 comprimidinhos. Eu falo, começa com 4
sente seu intestino, vai para 6. Vai devagar. Entendi. Então, essa parte é muito importante. Então, o que a ciência tem trago de mais relevante nesse momento é também o consumo do café, né? Que precisa ser reduzido. Olha, eu vou te falar. Olha essa parte doída. Letícia, eu falo para vocês assim, eu queria não ser eu a dar a notícia do café, porque todo mundo sofre quando toma no café. O café, assim, todo o resto, eu falo, nossa, legal, interessante. O café não mexe no meu café, gente. Eu vou fazer. Mas aí a gente pode trabalhar com redução de danos também, né? Então, vai no que dá dano possível, o que é possível nesse momento. O ideal, realmente, o que acontece? Os estudos mostram que o que realmente compromete é acima de 200 miligramas de cafeína por dia. Não tenho ideia de como atingir isso. Porque é muito difícil quantificar, na verdade. Porque um faz café com mais pó, um faz com menos pó. E a cafeína não está só no café. Né? Tá no chocolate, tá no chá verde, tá no tererê. Em tantas coisas, né? Então, é difícil quantificar. Por isso que retirar ou reduzir ao máximo o café é sempre um carro-chefe, porque é muito complicado você quantificar. Tá, então para quem tá aí tentando engravidar, acho que vale a pena prestar atenção na ingestão do café. É importante. É muito importante, muito importante. Então, assim, se for fazer procedimento de reprodução humana, vai diminuindo a quantidade do café, mas no mês que vai fazer a coleta, o melhor é não tomar, tá? Mas o que eu vou falar, o que realmente a ciência tem trago nesse sentido, é que o ideal é a gente retirar o café. Entendi. Tá? O ideal é a gente retirar o café. É claro que a gente trabalha dentro da proposta, se chega um casal novo, casou, tanto tempo de casar, quer se preparar para engravidar, a abordagem não precisa ser tão radical quanto em alguns casos onde a fertilidade está mais comprometida. Tá, igual você comentou do casal que tinha feito 6 fertilizações, né? Sim. Aí, de fato, é radical. Sim, exatamente. Então, o que a ciência mostra em relação ao café? Que ele aumenta o tempo de tentativas de gestação. Tanto para o homem quanto para a mulher? Fala de uma forma geral em relação à fertilidade. Tá. Então, nesse mesmo artigo fala do café, da obesidade. Então, a obesidade também diminui as chances de gestação, até porque libera mais citocinas inflamatórias, mas esse momento está aqui para isso, exatamente. A preparação para engravidar é um momento de ajustar peso, de emagrecer se for necessário, inclusive isso favorece uma gestação com um prognóstico muito melhor, com evolução muito melhor. Então, a gente precisa sempre olhar como assim uma janela específica, onde a gente consegue eliminar as toxinas, já entrar no ritmo de atividade física para depois não sofrer na gestação, entra com peso melhor, com padrão de alimentação melhor. E assim, existem coisas que acontecem na segunda, terceira, quarta semana de gestação e a gente nem descobriu que está grávida e já está todo vapor. Então, um ambiente rico em nutrientes, ele vai favorecer uma melhor formação nesse momento. Né? Inclusive a placentação, que esse momento, esse processo de infiltração, a gente sabe hoje, Letícia, que fatores vinculados também ao homem aumentam as chances de abortos de repetição. Sim. Né? Então, imagina tudo que nós podemos fazer. A gente se prepara para tantas fases da nossa vida, né? Porque dar um tiro no escuro, né, em relação à gravidez. Tem uma fala muito interessante que não é sobre a parte nutricional, mas esse momento da implantação placentária, especialmente agora falando em tentativas naturais, eu não gosto muito, na verdade, desse termo, eu preciso me aprofundar um pouco melhor sobre isso, mas por agora é isso que eu consigo falar. Mas é isso que se fala, é isso que se fala, né, que me incomoda bastante, enfim. Mas quando a gente tá falando disso, quando é um casal hétero e tá tentando por via natural, quanto mais contato sexual esse casal teve, maior a chance de ter uma aceitação dela em relação ao corpo dele. Então, quanto maior contato sexual é tipo tempo sem preservativo com várias formas de contato. Então, se for uma primeira vez, engravidou num caso de one night stand, a chance de ter uma implantação piorada é muito maior do que
numa dinâmica ali de um bom jogo sexual. A gente chegou, acho que, a comentar no outro episódio que, assim, além do preparo, a parte sexual, ela é muito importante pra quem tá tentando engravidar. Muito importante. Então, não dá pra gente cortar essa parte e fazer tudo de um jeito tão técnico, né? Sim. E aí, isso é algo que já chegou pra mim, de ter casais que, é porque a gente tá tentando engravidar e não tá conseguindo e tal. E aí eu pergunto, mas como é que tá a frequência sexual de vocês? E como é que tá essa questão do prazer e dessa vivência? E a pessoa fala, então, tá muito difícil, a gente quase não tem nada, porque não dá tempo, porque a gente tá cansado. Não, gente. Então você faz a preparação, pensa em como que vocês podem abordar esse momento, o que mais que dá pra olhar, né? Então a implantação placentária é um negócio gigantesco, que tem a ver com futuramente até a questão da pré-eclâmpsia. Exatamente. E essa parte da sexualidade do casal, ela não pode ser negligenciada na preparação. Pode. Porque, inclusive, ontem, uma paciente do Sul falou pra mim assim, Renata, nós decidimos faz 18 dias que eu parei de tomar meu anticoncepcional. Meu marido tá assim, mas o que é isso? Eu tô sentindo que você tá me procurando só pra engravidar? Ela, é isso mesmo, meu Deus, mas meu ciclo no aplicativo é tão grande, mas tem que ser. Tá difícil. Ai, gente. Então fica muito isso, muitas vezes, principalmente. Muito burocrático, né? E o que acontece? Também a gente tem um leque dentro desse assunto, porque se é um casal que está querendo engravidar naturalmente, eles já ficam, as mulheres já pegam o aplicativo, já contam os ciclos, os dias. Já fica prestando atenção, né? Como é que tá o muco, como é que tá a temperatura. E por outro lado, aquele casal que já tentou muitas vezes, até mesmo por procedimento de reprodução humana, enfim, ou tentam por muito tempo, já fica assim, bem down, sabe? Já fica bem desestimulado, né? Perde muito interesse um pelo outro, por conta do tamanho daquela frustração. Sim. Então, trabalhar a questão do libido na preparação para engravidar é muito importante, muito importante. Olha, os estudos falam que uma mulher, um artigo que saiu ano passado, que tenta engravidar e não consegue, o nível de sofrimento dela é tão grande que se equipara a uma mulher com câncer. Nossa, gente, tá. Com diagnóstico com câncer. Então, a gente não pode ignorar o que isso representa para ela, que é muito particular. Psiquicamente, né? Essa subjetividade do sofrimento, ela é muito particular mesmo, né? É o que a maternidade representa para aquela mulher. Porque, Letícia, eu vou ser muito franca. A gente consegue ter o controle de muita coisa na vida, né? Quando a gente vai casar, que profissão a gente vai se dedicar, né? Quais os cargos que a gente quer alcançar. E o que é um puxão de tapete é quando a gente deixa de parar de engravidar e a gente sente um total descontrole sobre isso, né? E a gente não consegue realmente ter sucesso nisso, nos traz uma frustração muito grande. Então, a maioria das vezes é pela mulher, mas hoje em dia eu vejo os homens também sofrendo muito. Esses dias mesmo um casal de Goiânia falando, nossa, Renata, eu consegui me acalmar, controlar o estresse é importante, mas o meu marido todo dia, eu tenho que pensar 10 vezes se eu conto que minha menstruação desceu. Caramba! Fica triste. Parece bom que eles estejam bem envolvidos no projeto, né? Isso é algo importante. Mas ele tem sofrido mais, né, nesse sentido. Então, a gente precisa ter um olhar amplo para essa parte da sexualidade, do prazer, da leveza, né? Porque a gente vê muito quando também o casal dá uma relaxada, aí muitas vezes engravidam. Não, mas na verdade é por uma soma de aspectos, né? Às vezes é porque tem realmente mais momentos de relação sexual, tem momentos também mais leves, diminui o estresse. E a relação sexual prazerosa, né? E não essa que bati o ponto. Exatamente. Cumprir, check, chega. E aí, assim, é bem mais difícil. Exatamente. Então, tem importância. Então, nesse aspecto, a gente também tem muitas opções, né? Mas, basicamente, a gente dá um plus nisso, faz parte. Né, Letícia? Sim, importante. Então, vamos um pouquinho mais a fundo dentro desse assunto. Né? Bem, o que a gente tem também de evidência? É importante o controle de bebidas alcoólicas. Dentre todas, assim,
né? Todos os tipos de bebidas alcoólicas, consumo do cigarro, também ele é muito deletério para a saúde masculina, reprodutiva masculina, principalmente, mas de ambos os casos. O nível de estresse, né? A gente vem com essa chute na trave de novo, né? E também a preparação, o nível de atividade física e o padrão alimentar, né? Tá. Então, basicamente, a gente precisa ter uma alimentação mais pobre em gordura, né? Tá. Com menor padrão de gordura, é muito relatado uma alimentação com menor consumo. Isso eu falo assim para casais que já estão com tentativas mais prolongadas, tá? De gestação. Porque para um casal que está começando, alinhar para uma alimentação mais saudável, equilibrada, né? Pelo menos 3 porções de frutas ao dia, ali metade do prato de vegetais, né? Costuma melhorar já bastante o padrão. Mas um casal que já está tentativas por mais tempo, que é uma grande realidade, a gente precisa... O que a gente tem de parâmetro maior hoje? Uma dieta mais anti-inflamatória. Tá. Uma dieta mais à base da dieta do Mediterrâneo, uma dieta mais à base de carnes brancas. Carne vermelha viria numa frequência assim, de 1 a 2 vezes no máximo na semana. Então, mais peixes, mais... E se tiver a exclusão da carne, como fica isso? Da carne vermelha ou de todas, de todas as carnes? Nesse caso, é só importante a gente acompanhar como esse casal está fazendo as substituições. Tá. Né? Então, recentemente, atendi até gestantes e preparação de casais veganos. Né? Então, é totalmente possível a gente equilibrar os nutrientes desse casal. É só importante saber como que está a alimentação, porque às vezes o casal tem por filosofia não consumir as carnes, mas também consome poucos vegetais ou consome muitos industrializados. Aí fica uma alimentação bem pobre. Então a gente fala de uma alimentação mais plant-based, ou seja, mais baseada ali, né, em alimentos frescos, em plantas e frutas. Esse é um o que vem da terra. O que vem da terra. É uma boa tradução. Então, o que a gente tem que pensar nesse casal às vezes precisa suplementar nutrientes que viriam essencialmente das carnes, como vitamina B12, né? Que é mais predominantemente das carnes. Isso é uma realidade. Quem já vem nesse padrão alimentar, já vem observando e tendo cuidado, dosando nesse sentido. Mas um ponto muito importante é a dosagem do ferro dessa mulher, principalmente, né? Porque a gente perde muito nas menstruações e o ferro mais biodisponível está na carne vermelha. Então, a gente tem nos vegetais verdes escuros, mas da carne vermelha é o ferro M, que a gente consegue absorver assim, num alto nível. Então, o que acontece? Às vezes essa mulher já chega na gestação com a ferritina lá embaixo. E a gente sabe que a ferritina é muito importante para o neurodesenvolvimento, a ferritina é muito importante para prevenir restrição de crescimento intrauterino, muito importante para essa oxigenação placentária. Então, a gente já, na preparação, fazendo os exames, desenhando como que está esse padrão, entra já com os cuidados para entrar na gestação com suficiência de ferro. Porque as pessoas falam muito que falta para a mãe, mas não falta para o bebê, né? E é uma mentira. Falta para o bebê, falta ferro. O ferro que o bebê precisa é 100% dependente da mãe, dos estoques da mãe. Seguindo assim um protocolo não individualizado, né? Um não cuidado individualizado, mas dentro de um protocolo do Ministério da Saúde, a suplementação com ferro, ela é para todas as gestantes, né? Então não é antes de engravidar, mas entra ali no segundo trimestre, entra com ferro e vai até 6 semanas do pós-parto para tentar manter um nível ali para essa mulher também que vai sangrar no pós-parto. O ferro, o carbonato de cálcio aqui em São Paulo também tem essa recomendação, mas aí por conta principalmente de reduzir a chance de uma pré-eclâmpsia e de outros distúrbios ali na questão da pressão arterial. O ácido fólico na gravidez toda, né? Que entra antes. Então, para quem está tentando engravidar, acho que o ácido fólico ele já é prescrito antes, mas cheguei, engravidei, não sabia.
Aí o ácido fólico acompanha durante toda a gestação. E o ácido fólico a gente tem que fazer um alerta, sim, porque o ácido fólico, ele é o metilfolato. A forma ativa do ácido fólico é o metilfolato, ou seja, a forma que o seu corpo consegue absorver. Sim. Então, o que é o ácido fólico? O ácido fólico é o metilfolato mudou o formato dessa molécula para ela ficar mais estável naquela formulação farmacêutica. Tá. Só que para o seu corpo absorver, ele precisa ser convertido para a forma ativa. E isso é 100% dependente dos seus níveis de B6 e B12, por exemplo. Então, Importante. se você tem carência dessas vitaminas, você não não vai converte absorver. e não absorve. Então, por isso que em alguns casos acontece. Eu tomei, mas meu bebê veio com fenda palatina, lábio leporino, né? Ou mesmo com outros comprometimentos no tubo neural. Sim. E vários outros, porque o ácido fólico o metilfolato é uma vitamina ali do complexo B e é muito importante para o processo de metilação do DNA também. Então, é muito importante que a gestante tome, ou a mulher que está na preparação para engravidar, na forma de metilfolato. Então, hoje a gente já tem. Antigamente, assim, vamos falar muito tempo, né? A gente tinha que sempre fazer manipulado. Hoje a gente já tem 4 opções sim. ou mais nas farmácias na forma ativa, né? Então, é um ponto importante, porque as mulheres... Outra dúvida muito comum, Letícia, a mulher já tem 1 ano se preparando. Renata, eu tô 1 ano tomando ácido fólico. E aí tem muitas pessoas que falam que aumenta a chance de autismo. Como é que eu faço? Paro, não paro? Mas e se eu engravidar? Enfim. Então, a gente já sabe que isso já foi derrubado, né? A gente tem... não tem mais associação, mas o ácido fólico não metabolizado, sim, tem uma associação. Então, toma o metilfolato, e isso já está, assim, amplamente relatado. Toma na forma de metilfolato, que você está tranquila, segura e não tem coberta no caso de uma gravidez acontecer. Exatamente. Porque a gente sabe das evidências que é o que mais... São as 3 coisas, né? As 3 que elas são bem básicas, assim, que elas trazem bem mais benefício. Outras coisas, aí eu acho que é muito individual também. Quem é essa pessoa, quanto tempo faz que ela está tentando engravidar, qual é o estilo de vida dela, o que mais a gente pode prescrever. No iniciozinho, né, ali da gestação, tem nutrientes muito importantes para esse processo de placentação, né? Que a placenta está se formando ali até 11, 12 semanas, depois fica até 18 amadurecendo. Sim. Né? Então, o magnésio no primeiro trimestre é muito importante para toda essa parte vascular. Então, se tem um momento que a gente consegue otimizar esse processo e prevenir pré-eclâmpsia, no primeiro trimestre, né? Por isso que há até pouco tempo, assim, alguns profissionais ainda fazem muito assim, primeiro trimestre só ácido fólico, né? Começa a entrar com polivitamínico só no segundo, mas não pode ser assim. A gente pula uma etapa muito importante, né? De placentação, principalmente, né? Então, o ômega 3, o metilfolato, o magnésio, eles fazem com que o fibrinogênio entre mais ali nas artérias, favorecem a melatonina. Por isso que eu falo para a gestante, você está com muito sono, dorme. A melatonina não é à toa esse não sono, é à toa. né? O que o corpo está pedindo tem um motivo. Exatamente. A gente respeitar e considerar os nossos sinais. Nossa, o primeiro trimestre é muito comum dar muito sono, gente. Eu falo que é o sono da morte. Gente, você chega assim, você só quer Você encostar. encosta, é engraçado, Desliga. né? Porque desliga, você encosta e desliga. Mas é um trabalho imenso que o corpo está fazendo. E a melatonina é fundamental. Por isso, mulheres que trabalham por turnos, né, plantonistas, então uma paciente delegada, né, um pessoal da enfermagem. Então, quem trabalha por turno tem que ter muito cuidado na preparação para engravidar. Tem que ser um ponto de apoio essa questão. Porque não só na preparação, mas na gestação tem riscos diferentes quem trabalha por turno, sabe? Por conta dessa questão da melatonina. Então, a melatonina, o magnésio, eles são muito importantes para essa adaptação, para essa elasticidade que as artérias precisam ter para prevenir pré-eclâmpsia, né? Porque quando o volume de sangue aumentar, ela ter essa capacidade de expansão. Entendi. Né? Então, é muito importante esse processo. Na preparação para engravidar, a melatonina é altamente relatada como um protetor para a reserva ovariana da mulher.
Muito Mas importante. isso seria assim, essa mulher ter uma qualidade de sono ou um tempo de sono, eu não sei assim, se tem um tempo que ela precisa cumprir para dormir? É mais sobre a A qualidade qualidade desse do sono, sono. né? Porque tem mulheres que com 5, 6 horas estão ótimas, outros precisam de 8, né? Mas esse sono tem que ser um sono profundo. Tá. A melatonina é produzida na retina dos nossos olhos. Então a gente tem que, na verdade, fazer uma higiene do sono. Sim. A mulher, então, que tem síndrome do ovário policístico, essa questão do ritmo circadiano é fundamental para regular a síndrome. Não ter luzinhas no quarto, nada que estimule ali durante o sono, inclusive, né? Porque às vezes você está dormindo, mas tem eletrônicos que ficam acendendo coisas. Isso atrapalha muito na qualidade do sono. Exatamente. A luz branca do celular, né? Então, colocar o modo noturno para ativar a partir das 6 horas, procurar evitar usar eletrônico à noite. Às vezes a gente tem que trabalhar à noite no computador, então é importante aqueles protetores de tela, né? E estabelecer um horário fixo para você deitar. É muito importante. E fazer essa rotina, essa higiene do sono, né? Então, basicamente, assim, 1 hora antes de dormir, o que tiver que mexer, já mexeu, põe o despertador para despertar, porque depois vai só para despertar e começa a navegar de novo, né? E aí começa a entrar nesse padrão, já diminui as luzes, já põe um óleo essencial de lavanda, ajuda muito. Sim. E fazer esse processo é muito importante, mesmo, tá? Para o casal de uma forma geral, além de que controla estresse, né? Sim, melhora a qualidade de muitas coisas, né? O sono é bem importante. Não que o resto não seja, é também, mas eu acho que para algumas pessoas isso pega mais ainda. Essa ausência da qualidade do sono deixa a pessoa irritada no dia seguinte, comendo pior. Eu já falei isso com a Laís e com a Márcia, às vezes a gente está em parto, quando a gente vira à noite, é visível como altera o nosso ritmo de alimentação. Totalmente. Então, ou a gente precisa ficar comendo o tempo todo, parece que assim, eu vou comer para não dormir, ou fica um negócio meio bagunçado. E eu, assim, passar uma noite sem dormir, pra mim, tipo, na semana, se for uma noite, eu preciso de muitos dias depois pra conseguir retomar o ritmo de novo. Exatamente. Vai bastante tempo. Então, para as pessoas que têm o ritmo de sono bem bagunçado, e às vezes por conta de trabalho, que nem é o meu caso, prestar bem atenção nisso. O que eu faço para melhorar a qualidade do sono? Exatamente. A gente não pode ignorar. Não. Né? E, inclusive, a gente não pode ignorar a nossa saúde reprodutiva de uma forma geral, principalmente quem pretende engravidar mais para frente. Né? A gente vai cuidando, né? Faz aquele check-up com a ginecologista, faz aquele check-up com, né? com, enfim, geral, né? Da mulher, mas a gente tem que estar atento como preservar a nossa reserva ovariana. Né? E entra também a questão do congelamento de óvulos, né? Essa semana saiu que a Cláudia Raia com 55. Eu não aprofundei muito, eu vi porque tá rodando, né? Que acho que ela engravidou agora. Eu não sei se foi uma fertilização, qual foi o processo. Pelo que eu vi, realmente foi por congelamento de óvulos. Porque a partir de 40 anos, a mulher já 55 anos é bem difícil de engravidar. Eu acho que assim, eu não li, não me adentrei, mas acho que engravidar naturalmente está fora de cogitação. Sim. Ou bem difícil de acontecer. Muito tipo, difícil. praticamente impossível. A menopausa é por volta dos 40 anos, né? Então, e a gente diminui muito a qualidade, né? Não só quantidade, mas qualidade. Pelo que eu vi, também não entrei acho muito. Me parece que foi por congelamento de óvulos. Porque você adentra o climatério. E aí depois adentrou a menopausa, já não é mais uma possibilidade. Então, é isso, vamos acompanhar. Aí eu não li, eu vi as chamadas, mas acabei não pegando para me aprofundar no caso. Parece que era algo que ela queria, né? Bom, sim. Foi bem atrás. Então, assim, é isso. Importante controlar nível de estresse, porque libera citocinas inflamatórias. Então, dentro do padrão da alimentação, muito relatado também o consumo de azeite, importantíssimo, castanhas, cereais integrais, né? E de uma maneira geral, observar como que está esse consumo de alimentos industrializados, como está o intestino, né? Se o padrão de bactérias que a gente tem no nosso corpo interfere, né?
na nossa saúde de uma forma geral, no padrão de inflamação. Então, dentro desse perfil, a gente até falou na vez passada sobre o kefir, Sim. né? Que é fácil de todo mundo usar, kombucha é muito bom também, né? Eu tenho uma dúvida antes da gente encerrar o episódio. Você falou isso do intestino. Como seria o funcionamento, um bom funcionamento intestinal? Tem que funcionar todos os dias, esse é o ideal. Tá. Inclusive na gestação. Uhum. Isso é um ponto importante, Letícia, porque o que tem de pessoas na anamnese fala assim, funcionamento intestinal regular, frequência, A 3 cada vezes 3 na dias. semana. Eu já ouvi isso também. Chega demais na Sim. anamnese do consultório. Então, a frequência ideal do intestino é todos os dias, inclusive a gestante. Uma vez por dia? No mínimo uma vez por dia. Se for mais vezes, melhor ainda, não sendo um padrão diarreico, né? Ah, tô com diarreia, ou com aquelas fezes que nós falamos explosivas, que com urgência de ir ao banheiro, porque realmente tá com dor na barriga. Não. Agora, funcionamento intestinal. As fezes estão padrão ali, a gente chama de bananão, né? Macio inteiro. Inteiro. A gente, olha, no Achei consultório de ótimo. nutrição, a gente fala muito sobre fezes. Acho importante, porque é um tabu, a gente não fala quase sobre isso, né? Muito, eu recebo foto, minha filha morre de rir. Ela me manda foto pra eu ver. Ah, e é é isso tipo o mesmo. celular da parteira, que a gente fala, pode mandar o que tá saindo. A gente fala, isso, tá ótimo. As pessoas não vão entender por que a gente fica vendo isso. Exatamente. Então, assim, o ideal é que o intestino funcione todos os dias, pelo menos uma vez. Agora tem aquelas pessoas, geralmente os homens, tem uns que assim, comeu, vai ao banheiro. Toma café, foi ao banheiro. Tipo recém-nascido? Entrou, saiu. Almoçou, foi ao banheiro. Então, é muito importante que faça todos os dias. Porque o intestino que funciona todos os dias é o intestino menos inflamado. Né? E é um intestino que favorece uma melhor colonização de bactérias. É claro que a nossa microbiota, que é a antiga flora intestinal, né? Ela é um reflexo da nossa história. Sim. E a microbiota mãe é formada na primeira até os 2, 3 anos de idade. Até isso, na gestação a gente precisa otimizar na mulher, porque a microbiota começa a se formar dependendo da microbiota dessa mulher. Né? Então, otimizar a microbiota é muito importante na gestação, na pré-concepção também. Esse ponto especificamente a mulher, né? Especificamente a mulher. Isso assim, de forma geral, né? Sem falar assim de uma condição ou outra específica. Mas todo dia o intestino funcionar é muito importante. Entendi. Olha lá, gente. Então essa é a dica do intestino, bem importante. Tem a dica do banquinho, ela é real mesmo? Qual é a dica do banquinho? Aquela de colocar, subir as pernas? Pra gente deixar numa posição mais favorável, isso também, especialmente na gestação, que tem a questão da progesterona, que o intestino fica um pouco mais lento, favorecer a posição ajuda. Ajuda. Estabelecer uma hora certa todo dia para você sentar e ficar ali no vaso até o intestino funcionar faz toda a diferença. A gente consegue treinar nosso intestino. Gente, não consigo imaginar isso. Não! Funciona. Por exemplo, todos os dias antes de ir para o trabalho, um pouco você senta ali 10 minutinhos, fica ali. Ok, não foi. Segundo dia, todo dia, por exemplo, todo dia 6h30 da manhã, todo dia 6h30 da manhã, você gasta um tempo ali, você treina o seu intestino. É verdade. Gente! Você nunca ouviu falar sobre isso? Eu já ouvi falar quem tem essa rotina, mas nunca ouvi falar nesse termo, treino de treinar o intestino. É verdade. Beber água em jejum ajuda muito quem tem uma constipação crônica. Então, acordar, beber assim, um máximo de água. Então, tem tantas pessoas que conseguem tomar 1, quantas pessoas conseguem tomar 6. Isso vale na preparação, né? Porque gestante, primeiro trimestre, já custa beber água ali por conta do enjoo matinal. Descer um copo de água de manhã e pedir para descer e devolver, né? Para quem tem esse enjoo. Então, mais focando nessa questão do intestino. Entendi. Né? E é isso. Muito bom. Só aproveitando esse adendo da gestação que você falou, né, do intestino mais preso, mesmo na gestação, porque a progesterona realmente traz esse relaxamento da musculatura do intestino, a gente precisa favorecer que essa gestante
vá ao banheiro todos os dias. Mas aí também tem isso, né? De padrão alimentar, ou esse tempo de ficar no vaso, a posição mais adequada. Isso. O que a pessoa come conta muito. Muito, Muito, sim. Exatamente. Mas assim, não desistir de ter um intestino que funcione bem. Porque o que acontece é muitas vezes o que é comum se torna como se fosse normal. E não é o normal, né? O normal é o nosso intestino funcionar todos os dias. Então, capricha nas fibras, na água, caminhada, exercício ajuda muito esse peristaltismo, né? Fica de olho no intestino. Na gestação é assim, carro-chefe, esse cuidado, né? Que bom. Gente, acho que é isso. O episódio de hoje está feito. Ele vai sair excepcionalmente na sexta-feira. Era para sair na quinta, a gente tá gravando na quinta. Vou deixar para vocês. A Renata, ela atende aqui na Do Ventre, então se alguém quiser entrar em contato com ela, tô marcando no Instagram o Insta dela, mas pode repetir. Nutricionista.RenataTeixeira. Ótimo. Se não, no Calcinha Terapia ou na Do Ventre, vocês também vão ter o Insta dela divulgado. Que mais, gente? Deixem seu like, compartilhem o episódio, aquele casal, aquela pessoa que tá querendo engravidar, que tem esse projeto. Essa ideia de, ao invés de procurar grandes tecnologias primeiro e trocar pela nutrição, pelo cuidado, por como você pode lidar com a sua vida, acho que essa lógica invertida que a gente tem, e a proposta é que a gente possa refletir um pouco mais sobre isso e viver diferente, né? Exatamente. Acho que é isso. Faltou alguma coisa, Júnior? Esqueci de alguma coisa? Não. Tá, vou deixar um beijo pra Laís e pra Márcia. Um beijo grande. Muito obrigada, Renata. Obrigada, Júnior. E até a próxima, gente. Tchau, tchau. Calcinha Terapia.